A gente sai da faculdade, encontra aquele primeiro possível cliente e na hora de passar o orçamento ali para o seu primeiro projeto, você trava. E aí, qual o valor que eu cobro dos meus serviços? Será que realmente cobrar por metro quadrado é a melhor saída? E se existisse uma tabela, ou já existe uma tabela de honorários que eu possa estar seguindo? Fica aqui nesse vídeo que você vai encontrar essas respostas e muito mais. Olá, meu querido! Eu sou Larissa Nascimento, engenheira civil, e esse canal é para você, engenheiro ou engenheira que quer faturar alto com regularização de imóveis. Um dos primeiros pontos que você precisa entender é que o valor de honorários para projeto, para outros serviços, de um engenheiro civil ou arquiteto, vai depender realmente da região. Então, uma capital, uma região mais central, vai ter um valor talvez mais agregado naquele serviço, comparado com o interior. Então, uma cidade menor, às vezes ali o valor vai ser menor dos serviços. Por isso, é muito importante você conhecer o mercado da sua região. Faça uma pesquisa. Se você não estiver muito confortável para ligar, para entrar em contato com outros profissionais, peça para alguém da sua família, algum amigo, se passando por um cliente e solicitando um orçamento. Aí você já vai entender como é que funciona o mercado aí, qual o valor mais ou menos aplicável na sua região. Para entender também o valor por região, é legal você procurar no Google, fazer uma busca aí sobre tabelas de honorários, se tem alguma coisa aí para a sua cidade ou para o seu estado, pela sua região. Porque às vezes o CREA ou alguma associação disponibiliza ali um valor mínimo cobrado por metro quadrado de cada serviço, seja projeto, execução de obra, enfim, vai ter um valor ali para você se basear, mas realmente é só para se basear, você precisa fazer essa pesquisa de mercado para entender como que funciona aí na sua localidade. Aí eu comentei por metro quadrado, né, o valor por metro quadrado. Muita atenção nesse valor por metro quadrado. Talvez no início seja mais fácil para você precificar alguns projetos, alguns serviços por metro quadrado, que talvez você vai visualizar isso melhor e até numa conversa ou numa proposta escrita você consiga explicar melhor para o cliente o valor desse projeto. Mas muito cuidado, por metro quadrado não é a melhor opção para você cobrar, porque podem existir diferentes dificuldades para uma metragem igual. Por exemplo, uma construção de 200 metros quadrados. Se for comercial, vão ter determinados documentos que você precisa entregar ao cliente, como por exemplo, o projeto de bombeiro. E numa construção de 200 metros quadrados residencial, possivelmente, geralmente, você não precisa entregar esse projeto de bombeiros. Há uma dificuldade um pouco menor. Também, com um projeto comercial, você tem que pensar numa logística diferente, como funciona melhor aquela metragem para aquela localidade, entende que existe uma dificuldade diferente? Bem como um projeto, por exemplo, de 80 metros quadrados de uma casa, você vai levar um X tempo para executar esse serviço, fazer a liberação da prefeitura e tudo mais. Só que um projeto de 80 para 100 metros quadrados não vai fazer muita diferença no seu tempo de execução desse serviço. Então, desses 80 para 100 metros quadrados, você vai cobrar um valor a mais que talvez não precisaria. Então, precisa analisar primeiro quais são os serviços que você vai estar oferecendo. Entenda e deixe claro tudo que você vai entregar para o cliente. Você vai visitar a obra, você vai fazer a execução dessa obra, você vai fazer o projeto com a liberação lá na prefeitura, depois você vai solicitar esse habite-se, quais são todos os serviços que vão englobar esse seu cliente. Com esses serviços escritos ali, elencados na hora de você fazer a proposta, você vai conseguir detalhar quanto tempo que você vai levar para executar cada serviço. O cliente vai precisar do projeto arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulico, na verdade é o essencial, né, para uma construção. Você vai entregar todos esses projetos, então quanto tempo você leva, em média, para executar todos esses projetos? Mais deslocamento para a prefeitura, para a liberação do alvará de construção, você vai na obra quantas vezes? Você vai toda semana? Quanto tempo você vai levar na obra? É claro que se é o primeiro projeto, você não vai conseguir ter uma exatidão desses dados. Porém, você precisa
colocar algumas metas ali, algumas considerações referente a quanto tempo você vai gastar nesse projeto, levando em consideração esse tempo de trabalho, mais o custo fixo que você tem, ou seja, custo de software, caso você pague algum software já, custo de energia, internet, telefone. Ah, mas eu trabalho em casa e eu não tenho esses custos. Na verdade, você tem. Você tem esses custos, mesmo que seja de casa, você tem que considerar esses custos. Você tem um escritório, ou pretende ter, você precisa também colocar os custos do escritório nesse custo fixo. E também vai ter o custo variável, como a gente comentou, né? A alimentação, deslocamento. Ah, é um projeto em uma cidade distante. Você precisa considerar quanto de gasolina você vai gastar, ou se você vai com algum transporte público, enfim, você precisa considerar todos esses gastos. Tendo isso tudo anotado e calculado, você vai conseguir chegar no valor da sua hora. Você não precisa fazer todo esse cálculo todas as vezes que for fazer um orçamento. De início, eu acho muito importante sim você fazer para você entender se realmente nesse serviço você vai ter lucro, vai ter prejuízo, como que vai funcionar, se realmente vale a pena você aceitar aquele serviço ou não. Depois, com o tempo, com a experiência, você vai adaptando, olhando o problema, conversando com o cliente, você já vai conseguir pensar no valor que vale a pena realmente cobrar por aquele serviço, junto com o que você pesquisou aí na sua região. Então, para que não fique barato demais comparado com os seus concorrentes e nem caro demais para afastar os clientes em vez de atrair. Então é importante você trabalhar na sua média ali que você precisa cobrar para cobrir os seus gastos e também trabalhar na média da sua região. Para cobrir os gastos é muito importante você fazer todo esse cálculo. Ah, e se você quer que eu disponibilize para você uma planilha que eu uso aqui para calcular o valor da minha hora, deixa aqui nos comentários que quem sabe eu trago outro vídeo ou até uma live aí para vocês apresentando e ensinando a preencher essa planilha. Bebê chorando no fundo. Só um pouquinho pra gente colocar em ordem aqui. Então, recapitulando aqui, primeiro você precisa fazer uma pesquisa de mercado para ver quanto mais ou menos se cobram aí na sua região. De início, se quiser cobrar por metro quadrado, ok, mas depois calcule o valor da sua hora aí para você não sair no prejuízo. Claro que um projeto ou outro você vai sair no prejuízo, não se assuste. Mas com o tempo, com a experiência, você vai aprendendo e vai sabendo lucrar cada vez mais com os projetos. Ah, e a experiência também vai trazer para você uma autoridade no mercado e é muito importante que você se especialize em alguma área, que você seja referência naquela área. Quanto mais as pessoas te indicarem, quanto mais excelência você entregar no seu serviço, mais o seu serviço fica valorizado e mais você consegue cobrar dos seus futuros clientes. Então entregue o seu trabalho com excelência, desde o primeiro trabalho até o trabalho que você vai receber no dia a dia, entregue com excelência, porque a indicação é o principal marketing dos engenheiros. Então, fica ligado nisso. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal que eu vou trazer mais conteúdo sobre esse assunto e vou deixar um vídeo aqui para você assistir que eu sei que você vai gostar.